Olá, gente. Boa noite a todos, todos, todas. Sou Vinícius, estou aqui falando em nome da Comissão de Abertura e Interseccionalidade do Fórum do Campo Lacaniano, que então fez esse convite ao Douglas. Já já vou apresentar o Douglas e o restante da mesa. Fazem parte dessa comissão eu, Marina Carrilho, que está aqui na mesa com a gente, Thaís Lima, Pauline Fonseca, Daniela Mello, Aline Rec Padilha e Brenda Lee Dias. Obrigado. E acabou. Eu não decorei o nome de todo mundo. Então, a gente é a comissão que a gente tem pensado, então, durante esse ano, não só a política de cotas e bolsas aqui dentro do Fórum do Campo Lacaniano para as formações clínicas. A gente tem animado, junto com o grupo de trabalho de diversidade, da qual a Gláucia faz parte. E aí, gente, há 20 pessoas, não decorei o nome de todo mundo. Então, a Gláucia está aqui representando todo mundo. A gente tem animado com os membros uma discussão sobre psicanálise e racismo, né? Então, a gente leu diversos autores esse ano, dentre eles Fanon, e, e a gente tem convidado, então, algumas pessoas para discutir, então, Lacan, Fanon, psicanálise e temas da interseccionalidade. E aí temos a alegria de contar conosco aqui o Douglas Barros, que é psicanalista, ensaísta, e doutor em ética e filosofia política pela Unifesp, que vai falar um pouco para a gente sobre identidade. Vou ler o título da fala que ele deu, né? A identidade como ilusão subjetivamente necessária. A tensão entre Fanon e Lacan. E a ideia é que o Douglas fale, né, um tempo, e que depois a gente possa fazer a palavra circular e conversar com ele. É, e é isso. Ah, na mesa, Marina Carrilho, já falei, né? Marina Carrilho e Glaucia Nájimo, tá bom. Então, Douglas, por favor. Eu me apresentei? É. Vinícius Lopes, da comissão de membro daqui, membro daqui. É isso. Bom, então, boa noite. Desde já quero agradecer pelo convite. É um prazer imenso poder falar aqui do fórum, do qual participo, né? E, enfim, aprendo bastante também. Então, realmente é um grande prazer, inclusive, falar sobre um tema que acompanha minhas pesquisas, minhas reflexões há algum tempo, né? Não só reflexão do ponto de vista da análise, né? Mas da análise clínica, mas também do ponto de vista da política, né? Um tema que me cerca há algum tempo já. Então, vou fazer aqui, na verdade, uma exposição dos atuais, das atuais conclusões que eu tirei e na sua imbricação entre psicanálise e filosofia, né? Então, fiz uma grande fala estruturada aqui, como um neurótico que sou, e espero que dê, pelo menos para apontar. Acredito que não vai dar para a gente esgotar o tema, também não é essa a minha ambição, mas pelo menos apontar interpretações e caminhos possíveis para pensar a questão da identidade, né, nesse imbricamento, nessa tensão, né? Então, bom, um ponto básico para iniciar a nossa discussão é que para capturar a dimensão do problema que evoca a identidade, ela nos convida a pensar também a noção de sujeito, né? E pensar a noção de sujeito na sua relação com a identidade implica concluir que ela tem, enquanto conceito, uma história própria. Quer dizer, de certa forma, eu estou separando aqui provisoriamente e analiticamente sujeito e identidade, né? Então, eu vou estabelecer, em primeiro momento, uma espécie de genealogia à ideia de identidade, e para fazer esse caminho, eu vou voltar lá para o banquete de Platão, certo? Bom, não sei se vocês. Claro que eu não vou falar de todo o banquete, eu vou falar da maneira específica que Aristófanes narra o mito do andrógeno, né? Então, reunidos lá numa verdadeira festa na casa de Agaton,
na companhia de Aristodemo, Sócrates e seus amigos meditam sobre o amor. O banquete trata disso. O discurso do amor, o eroticon logon, tem uma inflexão muito interessante na fala do comediógrafo Aristodemo. Sócrates e os seus amigos meditam sobre o amor, você tem discurso dos homens do Estado, né, falando a respeito do amor, né, mas quando Aristófanes toma a palavra, ele vai fazer um raciocínio surpreendente ao traduzir o amor como a busca da parte perdida. Né? Quer dizer, a busca pela integridade, o aquilo que a gente pode entender a maneira fenomenológica como a identidade de si consigo mesmo. Né? Então, sendo um pouco grosseiro aí, a gente pode concluir que o poder do amor reside na consolidação de uma arraigada busca pela completude. Né? Quer dizer, o signo do amor já está atrelado, inclusive, à dimensão da perda. Né? E, para fundamentá-la, o Aristófanes vai construir o mito do andrógeno. O mito do andrógeno ele tem uma larga tradição antiga. Né? Desde Gilgamesh até o mito adâmico, a gente pode pensar como um mito do andrógeno. Né? Eu não vou me deter nisso, mas né, quem quiser... Tem um texto de um brilhante canalha, que é o Mircea Eliade, né, que ele vai falar sobre o mito do andrógeno nas diferentes tradições. Né? Então, por isso que a ideia da androgenia não é grega, né? Ela é uma ideia que remonta à bissexualidade, inclusive das primeiras divindades que na Mesopotâmia se afiguravam. Né? E também a gente pode pensar que os textos tardios, que vão pensar a origem da humanidade como os textos semíticos, também estabeleciam uma ideia de androgenia lida no mito adâmico, né? Quando Yahvé adormece Adão e da sua costela retira a mulher. Então a ideia de uma bissexualidade da divindade remonta também à ideia de uma unidade de si consigo, quando não há fratura que cinge o indivíduo. Né? O que se destaca no mito do Aristófanes é o fato de que essa bissexualidade é referida a uma espécie humana especial, uma bissexualidade em si própria, que constitui também a forma corpórea monstruosa do andrógeno. Então, nos primórdios da humanidade, a gente tem, segundo o mito platônico, 3 tipos de seres humanos. Depois isso fica uma boloteira ali no texto, mas dá para capturar. Eu quero, pelo menos, achar isso. Né? Quer dizer, o homem, a mulher e o andrógeno. A tentativa de definição de quais atributos partilham a natureza humana e quais estradas impele a construção desse destino, né? O andrógeno ele compartilha, como a gente sabe, igualmente das qualidades masculinas e femininas numa forma síntese, que é a forma monstruosa. Né? 4 pernas, 4 braços, 2 cabeças e 2 órgãos genitais. Né? Sua monstruosidade se rege pela própria posição da completude e por estar completo, é justamente por isso que o andrógeno busca desafiar os deuses. Então percebam aí que o andrógeno era um si consigo mesmo. Né? O indivisível, que estando em meio à humanidade, dela não fazia parte. Né? Ao ter em si a falta da própria falta. A perda de não ter perda alguma. Ao andrógeno não resta outra coisa senão desafiar os deuses. Bom, a punição não tardou, né? Veio de Zeus, que determinou cortar o andrógeno em 2. Então, a perda da integralidade do ser, a perda da unidade de si, vai marcar o trauma do andrógeno, e desde então a gente virou, segundo o mito de Aristófanes, uma metade destinada à busca de nossa parte perdida. Essa se tornou, então, a maldita condição humana, segundo Aristófanes, portanto, segundo Platão. Né? Lançar-se ao encontro da unidade perdida e recuperar a nossa natureza, que é originariamente una.
Né? Então veja que não é preciso forçar tanto a mão para concluir que a busca pela identidade de si, através do outro, é um problema de longa data. Né? Ela condiciona, então, a aventura humana, né, desde a antiguidade. A perda da unidade é vista ali como uma ferida da natureza humana. Né? Muitos andrógenos, na sequência do mito, eles morrem de fome, se reduz ao ócio, entram em, né, melancolia profunda, né? E é nesse ponto que Eros ganha uma dimensão central. Né? Zeus convida Eros, então, a infundir o desejo sexual nessas partes, que agora não são mais o andrógeno. Né? Então, o desejo sexual, após o acordo dos deuses, vai suprimir de maneira não toda a perda da parte. Né? A gente vai buscar no desejo sexual, segundo o mito platônico, suprimir a falta de nossa unidade ao identificar no outro o que em nós se perdeu. Bom, quem aqui, por acaso, se lembrar da noção de fala maneira, né, não está errado. Ao identificar a parte perdida no outro, ele consumar o desejo, a unidade se coloca no mito e o andrógeno recupera sua identidade como superação do trauma. Essa recuperação de si mesmo se dá através da identificação com o outro e da consumação via ato sexual. Né? O mito da perda da unidade de si, daquilo que arcaicamente nos tornava íntegros, vai ser, como a gente sabe, determinante para consolidar uma falta primeva, responsável por nosso ato de tentar completar-se através do genuíno encontro com o outro no amor. O encontro que refaz a unidade, identidade de si consigo através da parte perdida, só é possível na relação amorosa e restabelece nossa natureza primeira, segundo o banquete. Né? Então, Eros consolida no amor erótico a crença da realização da unidade e o amor sexual assume um papel fundamental de reunificação do eu. Com isso, a gente percebe já que a busca pela identidade entendida como unidade de si consigo deita suas raízes numa longa trajetória. Ela é marcada justamente pelo pressentimento da falta de completude. No sentido daquilo que implica a gente, né, se faz importante uma breve questão. Né? Por que pensar essa cisão? Esse caminho parece dar para a gente uma pista para entender a identidade na sua complexidade, ou a busca da unidade. Então, dando um salto gigante aqui, né, eu vou falar daquilo que Lacan chamou de estádio do espelho. E é claro que eu vou falar, como vocês sabem, de maneira grosseira, tá? Então me perdoem aí se, né, não estiver tão tete a tete no texto, mas enfim, é só para encaminhar o nosso problema aqui. Bom, e aí vocês sabem que o estádio do espelho se refere à transformação imaginária da fragmentação da criança. Né? Quer dizer, entre o sexto e o 18º do mês de vida, essa fragmentação se torna uma unidade corporal aparente, né, quando a criança se depara com sua imagem no espelho. Duas questões se erguem nisso. Né? Quer dizer, a primeira é que a própria estrutura imaginária, a imagem como fonte de sentido, organizada nesse caso pelo olhar da criança, só pode emergir na sua relação de codependência com o mundo da linguagem. Quer dizer, o olhar já é significado na estrutura simbólica. Né? A segunda é que a criança, nesse processo, atinge a primeira noção de identidade. Uma identidade que é imaginária e projetada na sua relação espacial ao olhar para o espelho. Como vai narrando, né, há uma alegria pelo fato de que ela tem essa sensação de integrar sua fragmentação numa unidade que é e permanece imaginária. Essa alegria, como a gente sabe, o júbilo, né, não dura muito. A afirmação dessa unidade, ela se rompe pelo caráter fragmentário demarcado pelo próprio corpo na sua relação de separação com a imagem. Em conjunto, claro, com a falta de coordenação da criança, enfim. A imagem do espelho já se revela, portanto, como algo estranho, né? Que é ela e não é.
esse eu que a gente descobre na imagem espectral, na qual reconhecemos a nós mesmos, é sempre um alter ego, um outro do que somos, uma imagem. Então, o júbilo pela recuperação da unidade, na verdade, antecipa o próprio fracasso. Aqui se localiza a dimensão alienada do ego, né? A dependência constitutiva dessa identidade imaginária. E aí é interessante notar, saltando o problema, que toda ideia de uma identidade aqui e agora, alcançável e a um passo de ser atingida, ela tem traços infantis que remontam a essa pré-história do sujeito. De modo que uma identidade plenamente fechada é, no sentido da própria psicanálise, no sentido lacaniano, uma impossibilidade, porque não mais relacional, certo? Não corta os vínculos com o outro. Desse ponto de vista, a gente deve considerar essa unidade imaginária na sua fase primeira como um autoespelhamento da própria criança. Quer dizer, a unidade no imaginário, essa imagem que se projeta, é resultante de uma captura organizada pelo olhar como lugar de significação. O olhar ordena as figuras da representação e não deixa de eliminar a multiplicidade do que vê. É aqui que o mimetismo se organiza no sentido de imitar o corpo que aparece na sua relação com o meio. O problema reside no fato de que a captura do olhar não pode eliminar o desavinho consigo próprio, né? O desacordo do corpo que é apresentado na imagem. Então, a força desse olhar, do olhar que a criança dá para o seu reflexo, é insensível à realidade, apesar de ser vigorosa. O problema é, felizmente, que a realidade quebra essa ilusão imaginária que a criança tem consigo. E aí, a emergência, a busca por essa unidade só pode ocorrer por um corte narcísico que identifica essa criança para si como diferença em relação à sua imagem. Há um outro, um duplo, né? E ainda um terceiro ocupado pela mãe, mas que, enfim, né? Deixa ela para lá. O resultado, né? O resultado é que há uma ambiguidade impossível de resolução na imediata relação. Então, como se forja a identidade subjetiva? Né? Através da busca de nosso consigo mesmo organizado pela estrutura simbólica, pela linguagem. E essa busca é uma busca que se marca pela exterioridade e pela relação do outro. Agora, veja, tem uma coisa, né? O Lacan vai dizer, bom, a armadilha, né, que todos nós caímos, felizmente, é que ao ver desestruturada ou fracassada essa busca da unidade imaginária, da identidade imaginária, nós passamos, então, a encampar o ponto da linguagem, né? Quer dizer, é como se a entrada no mundo do simbólico fosse nos dar essa unidade que se perdeu. E aí, por isso que a gente vai lá começa Gugu Dadá, né, para entrar. Bom, essa experiência da criança demonstra que há algo de constitutivamente perdido na subjetividade que não é passível de ser reencontrado, senão como sentido provisório à ação. Então, o que a gente vê é que essa representação imaginária na criança é incapaz de entregar a ela uma identidade estável. Esse fracasso é o que faz com que a gente rume para tentar adentrar de vez ao campo da linguagem. Mas percebam que até pelo fato de vermos uma imagem da criança, se deparar com a imagem, significa que já está pressuposto na organização da imagem a linguagem. E aí é nesse salto que Lacan faz a passagem lógica para o simbólico, sem, no entanto, descartar em nenhum momento que desde o nascimento, ou melhor, antes dele, a criança já está inserida numa rede simbólica. Eu estou colocando isso aqui porque isso vai ser importante para a Isildinha, de maneira direta, né? Para a Lélia também.
Então, o sujeito, né, que é o sujeito da linguagem. Na língua, sua identidade simbólica é mantida suspensa. O preço que a gente paga por entrar na linguagem é justamente a perda da identidade imaginária. E uma vez rompida aquela unidade primária, que na criança tem a ver com sua unidade especular frente ao espelho, se efetiva o desejo da sua recuperação. É então que o primado da identificação se coloca como algo central para a psicanálise. Não tendo a possibilidade daquela unidade primordial, a gente é lançado à busca de identificação com o outro no intuito ilusório de encontrar a unidade perdida, a identidade. É por isso que cheguei à conclusão de que a identidade é uma ilusão subjetivamente necessária. A identidade, ela permanece como esse ponto de origem arcaico, né? Esse ser perdido agora é procurado através do desejo em torno do objeto faltante. Essa perda impõe o sentimento da falta, ou pressentimento, no sentido aqui inventado. Então, a identificação é o caminho até a identidade nunca concluída. O que nos torna sociáveis, em certo sentido, é justamente a possibilidade de atravessar essa identidade imaginária, organizar a nossa linguagem e buscar identificar-nos com o meio. É graças justamente à quebra da identidade que é possível a sociabilização do eu. Não é à toa que toda vez que se sustenta ideologicamente uma identidade não relacional, os efeitos são catastróficos. E a gente vai chegar lá. O sujeito, então, ele é condenado a simbolizar, né, tentando com isso se constituir. Mas essa simbolização que faz não pode capturar a totalidade do que ele é, porque o que ele é está em processo, está em devir. Né? Por isso, a completude da identidade é um impossível. Né? A identidade só é possível como identidade fracassada. E é isso que faz com que a gente se implique no desejo, inclusive, de superar esse fracasso. Fracassar sempre, fracassar melhor, já dizia o poeta. Né? Então, essa organização sobredeterminada pelo desejo de unidade faz com que decorram todas as demais identificações, buscando a ilusória identidade substancial. Isso significa que a primeira identificação simbólica organiza todas as demais. E aqui entra em relação radical o plano da linguagem, que é o primeiro momento de Pele Negras, Máscaras Brancas. Por que que Fanon começa com a linguagem? Justamente porque essa identificação simbólica no campo da linguagem organiza todas as demais identificações e funciona como um traço unitário que organiza o ego. Uma vez imerso no mundo da linguagem, o sujeito passa a falar o idioma, né? E a aceitar os significantes do outro. E quando assim faz, quando aceita ser representado por um significante diante do outro, perde de uma vez por todas algo de fixo na sua própria identidade. Essa busca que se dá pela identificação fornece um outro de nós mesmos e um campo de alienação permitindo uma partilha comum. O que temos em comum? O que partilhamos de maneira comum? As nossas alienações. Né? Democracia. Né? O Freud deixou de maneira patente que o processo de identificação é contínuo. Né? Ou seja, os objetos da identificação são centrais, inclusive, para a vida do adulto. E isso se traduz na relevância sociopolítica que as formas de identificação vão ter. Se o que impulsiona o processo de identificação é a busca pela identidade, as ideologias políticas, os gostos e os costumes serão determinados na vida subjetiva do indivíduo. A produção de uma identidade não relacional deveria ser uma impossibilidade. Mas a gente sabe que ela não é, né? Porque há algo subjaz à estrutura que organiza a vida social, que
que se chama colonialismo. Então, a gente já pode fazer uma curiosa questão à psicanálise, né? O que acontece com aqueles que são identitarizados, né, através da racialização? O que acontece com aqueles que não são vistos como outros, passíveis de ter o reconhecimento da sua própria alteridade? E aqueles cuja sexualidade se dê fora do registro da normatividade? Se a identidade é aquilo que organiza o caminho do sujeito por meio de suas consecutivas identificações e fracassos na consolidação de orientação da unidade psico-psico, quer dizer, não há uma identidade substancial, se essas identificações não param de ser produzidas no ambiente social, o que ocorre com as pessoas que estão totalmente identificadas e a sua identificação é desidentificada em relação ao coro dos contentes, quer dizer, aqueles que participam do regime de visibilidade normativo? Bom, para entender esse ponto, eu convido vocês a mergulhar numa outra identidade, né? Falamos de uma identidade subjetiva, agora vamos falar da identidade cultural. A identidade, mais do que uma porta de entrada para o mundo simbólico, dá sentido à ação ao longo da existência do indivíduo, né? O fato de saber que não vamos encontrar uma unidade de si consigo mesmo, felizmente, né, não oblitera o desejo de encontrar essa unidade, né? A esperança da completude, de recuperar a unidade perdida, impregna nossas escolhas e organiza as possíveis identificações que faremos, né? Então, como ilusão subjetivamente necessária, a identidade anima a investigação do que há no horizonte comum, né, talhando a identificação no campo da cultura. As formas de se identificar no mundo social, elas vão ser expressas, ora por fatores inconscientes, ora por mudanças conscientes na trajetória do próprio indivíduo. Aquilo que primeiro se expressa na formação da subjetividade, que é a identidade do ego, se processa no campo simbólico pela identificação. Então, como atua a identificação cultural? Ela implica o reconhecimento de si no outro, através da partilha de um mundo em comum pós-entrada na ordem simbólica, pós-entrada na linguagem. Então, se a identidade subjetiva é a porta de entrada à cultura, de maneira inseparável, a identidade cultural, historicamente organizada, experienciada pelo indivíduo, fornece o seu papel social. Isso significa que a identidade cultural é criação e transformação contínuas. E aí o curioso é que a gente só pode falar de identidade cultural no interior de uma estrutura simbólica chamada modernidade. A identidade só se torna discutível quando o homem se apresenta como um indivíduo e a comunidade como uma sociedade. E sendo assim, ela só se torna visível quando está em crise. Se a gente busca um princípio de individuação anterior à modernidade, a gente encontra formas embrionárias, evidentemente, daquilo que a gente chama de indivíduo. Vamos pensar, por exemplo, o Brahma, hinduísta, ou Gautama, de Buda, né, que vive o tensionamento entre a diluição do eu, por meio do nirvana, ou sua reafirmação. O que a gente vê ali é uma individuação resolvida pela tentativa de diluição de si no todo cosmogônico. Mesma coisa quando a gente pensa, eu não falei aqui, não coloquei, mas pensar o Buda, mas pensar também a cosmogonia orientada pelo cristianismo, quando a gente pensa lá Agostinho, as confissões. Embora haja um eu pressuposto nas confissões, a objetividade do eu é se diluir no sagrado
no amor divino, o amor de Deus. Esse exemplo ilustra um dos nossos problemas. Quer dizer, a identidade cultural também se executa pela forma de coerção e controle. De um ponto de vista do desdobramento histórico, ela é algo recente, enquanto problema, inclusive, a ser investigado. Isso não significa que comunidades imaginadas não tenham se regulado, entrado em guerra, inclusive pensado o solo pátrio. Mas essa identificação imediata, tributária e consanguínea à comunidade eliminava a posição subjetiva, tal como passamos a entender na modernidade. O que eu estou querendo dizer, gente, é que a ideia de sujeito ela é uma ideia moderna. É a partir da invasão organizada dos novos continentes, durante as chamadas grandes navegações, só depois do crescimento do mercantilismo, através do tráfico atlântico e só após o início da hegemonia burguesa, que entra na história da filosofia a noção de um sujeito acompanhado por sua identidade. Isso vai ter um peso significativo para a construção do que é o eu, do que é o eles e do que é o nós. Então, as formas que buscamos a identidade se realiza pelas formas de identificação. E uma das formas majoritárias de identificação que se organiza na modernidade é a racial. Por isso, a gente precisa pensar a racialização em duas vias. Como aquilo que elabora uma identidade geral e recai sobre povos específicos, e como aquilo que contribui para as formas de olhar do indivíduo racializado a si mesmo. Então, uma identidade que se nomeia de fora, uma identidade que é uma camisa de força, organizada por um discurso colonial, e uma consolidação de uma identidade por aquele que se vê no interior dessa identidade imposta. Bom, historicamente vai dizer Bambê, Achille Bambê, a raça sempre foi uma forma mais ou menos codificada de divisão e organização das multiplicidades, fixando-as e distribuindo-as ao longo de uma hierarquia e repartindo-as dentro de espaços mais ou menos distantes. A finalidade histórica da raça pressupõe uma necessidade. Qual necessidade? A redução de toda a subjetividade de comunidades humanas inteiras aos aspectos formais e administrativos da nascente organização social moderna. O que é a identidade construída a partir do ponto de vista da colônia? A coisificação do outro, a sua objetificação desumanizante e radical. É isso que nos remete ao complexo da formação de diferença identitária, ou seja, o processo no qual a identidade se torna fechada à processualidade histórica é o outro. De modo que o identitarismo é uma invenção europeia. O que torna difícil a análise crítica da noção de raça é justamente a contradição inerente aos seus significados constitutivos. A Europa, para justificar sua dominação dos novos mundos, constrói a diferença como inferioridade e faz dela a representação das humanidades não europeias como se elas fossem inferiores. O racializado, portanto, surgirá como negativo daquele que racializa. Aqui está cortado o processo de reconhecimento. O racializado não é o meu outro. A formulação racial penetra o solo da modernidade e se mantém enquanto discurso intocado nos seus pressupostos internos. Como a raça se torna uma ideia com I maiúsculo, que ganha força material, rapidamente se integra ao imaginário social. E a sua reprodução garante a organização de uma dominação que primeiramente é desenvolvida no mercantilismo e com o advento do capitalismo organiza a sua forma de gestão da vida social a partir dos pressupostos racialistas. Então, a identidade racial
ela pode ser caracterizada como a construção de diferenças administráveis inamovíveis, que visa as formas de gestão colonial. Bom, a gente sabe que a estrutura imaginária não se separa da estrutura simbólica e ambas ganham força material. Né? E é isso que eu chamo de abstração real da raça. Né? Quer dizer, ela se realiza enquanto tal na troca escravagista que anima o tráfico negreiro e organiza um horizonte de perspectiva na qual ela está encravada nesse horizonte. Então, com o início do tráfico de escravos, esse império de uma abstração guiada pela coisificação do outro vai se fundamentar na mensuração do trabalho como etapa fundamental. Né? O trabalho entendido nas suas diferentes etapas. Desde o financiamento material dos impérios, eu estou falando de trabalho escravo. Né? Desde o financiamento material dos impérios, em conjunto com o desenvolvimento técnico-científico, até o esforço de colonizar territórios. O trabalho escravo é um trabalho fundamental a isso. Ou seja, o trabalho escravo estaria na gênese da acumulação primitiva. A necessidade cada vez mais importante das trocas que passam a comandar a dinâmica de velhos países europeus vai subsumir as relações sociais. E aí a própria abstração, que é a raça, se torna a portadora da sociabilidade no mundo que passa a ser dominado por essas relações mercantilistas fundamentadas na desigualdade e no desencontro do eu com o outro, pela estrutura racial. Então, perceba que o processo de racialização vai se desenvolver por uma intervenção violenta na formação da subjetividade. Pertencer a uma raça não se traduz simplesmente numa objetivação social, mas se refere igualmente ao engajamento subjetivo. Sendo objetificado pelo olhar estrangeiro, objetificação que visa suprimir a obrigação de entender esse que aparece como diferente, né? O outro racializado orienta sua ideia de pertencimento, paradoxalmente, por essa objetificação. Ao reduzir o outro a uma identidade fechada, que é o que efetivamente fez o identitarismo europeu, a própria identidade daquele que identitariza se organiza por aquilo que nega e se fecha igualmente. O que passamos a partilhar? Patologias em comum agora. É possível postular que a identidade racial se baseia na incapacidade ou aversão do suposto não racializado de enfrentar abertamente as consequências da implicação com o outro. Aqui tem uma história, né? Tem toda uma história que aparece nos romances de viagem, né, que vai mistificar esse outro, sobretudo a África, vai aparecer como esse continente sombrio, né, do qual Dante teria chegado à porta do inferno ao se perder nele. Né? Ou depois, se vocês quiserem ver Flauta Mágica, que já é moderno e já é, né, iluminista, mostra o Mouro, né, como esse estranho, pilantra, sexual, hipersexual. Né? Vejam lá, Mozart, Flauta Mágica, que eu amo, sem fim. É bem racistinho. É brilhante. Bom, o preço da racialização da identidade é tornar o sujeito preso à constância da identidade em si mesmo. Uma vez processada a ideia de raça, né, a raça oferece uma identidade ao racializado, se tornando uma estrutura imaginária que governa o nosso horizonte social. Né? Ao coisificar o outro,
também era preciso encontrar legitimação. Mas é importante que se diga, essa coisificação foi inerente aos pressupostos que organizavam o mercantilismo, quando também a relação de troca realiza o processo de abstração social que abre caminho para o capitalismo. Então, a formação do ideário europeu sobre o negro constrói uma estrutura imaginária que não se interessa em apresentá-lo objetivamente. Isso tem um motivo, né? Para lembrar Bambê de novo, é a produção de um corpo de exploração. Quer dizer, na lógica racial, o racializado é um humano inacabado. E essa noção, é claro, não resiste a qualquer exame, mas ela organiza o horizonte social. Ao se pensar, então, no desenvolvimento da noção racial, a gente se dá conta de que ela operacionaliza um duplo sistema de referências. Isso aqui vai estar marcado em todo mundo, tá? Du Bois ou de Bois, Frederick Douglass, Sojourner Truth, todo mundo, né? Todo mundo vai falar. Paul Gilroy vai falar desse duplo sistema de referência. Baldwin, James Baldwin, né? Por um lado, todo mundo do racializado. Né? Por outro, o mundo que racializa. Por um lado, o indivíduo que é racializado, por outro, aquele que racializa. Por um lado, o negro que se diz a si mesmo, e por outro, o negro que é nomeado de fora. A história moderna se constitui nessa tensão. Né? Então, se por um lado a raça funda a noção de divisão e diferença estanque, por outro, há a possibilidade de um acontecimento singular que pode pôr abaixo toda essa estrutura da identificação organizada pelo colonialismo. E aí que vem o pulo do gato, né? Que é a declaração da identidade. Quer dizer, a declaração de uma identidade que se reivindica fora das limitações impostas pelo colonizador. Quer dizer, é o processo, ela se trata de um processo, claro, que também é mais uma ilusão. Né? Só que ao se colocar fora do regime de visibilidade organizado pelo colonizador, ela organiza um processo de abertura que reconfigura o campo da construção do próprio significante. Mas é claro que ela não basta, como vai dizer Fanon. Né? A questão também é econômico-social. Portanto, tem que derrubar a estrutura de alto a baixo, a estrutura que organizou essa sociedade. Né? A gente chega lá, espero. Né? O apelo a entender-se fora do identitarismo racial por parte do racializado se inverte e se torna o emblema de um desejo paradoxal, o desejo de pertencimento no interior de uma identificação nascida do colonialismo. Sem estar livre aqui de muitas armadilhas, né, essa posição, entretanto, reconstrói os significados da noção da identidade à luz da experiência daquele que foi racializado. A mudança operada no sentido da identidade racial é apreendida como qualidade da própria declaração de identidade. Quer dizer, ela reabre a possibilidade de construir a identidade, agora não mais limitada àquilo que o colonizador disse sobre ela. Esse é o pressuposto que operacionaliza a política. Não sei se vocês já viram o poema da Vitória Santa Cruz, Gritaram-me Negro. Esse poema me resolve toda a parada. Gritaram-me negra. Gritaram-me negra. Esse poema é central para entender o que eu estou tentando dizer aqui. Né? A ideia do poema é a seguinte: tinha 5 anos, né? Quando morava num bairro, alguém gritou negra. Ela não entendia aquilo, né? Porque até então ela era uma pessoa como todas as outras. Quer dizer, ela se torna negra, ela se descobre negra e precisa se tornar negra a partir do olhar do outro. E no primeiro momento ela vai rumando até o abismo, quer dizer, ela vê que os olhos são agressivos,
né? Ela vê que a forma como as pessoas gritam é agressiva e ela vai recuando, 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 vai se desestruturando todo, até que chega um momento que na ponta do abismo ela volta e fala assim, bom, se vocês gritam-me negra, negra sou. E como é lindo, e portanto ela reconstitui o Tá sentido de ficando identidade. baixo o microfone, a gente não está ouvindo aqui. Ah, eu acho que eu me empolguei aqui falando da coisa. Agora voltou. Ah, me Você desculpem, falava da gente. vitória, gritaram mineiro. Não, me desculpem, me empolguei aqui falando da vitória. Não, mas é, eu acho que agora então, bom, né? Vitória Santa Cruz, baixem aí tá no YouTube, né? Vitória Santa Cruz gritaram me negra. Né? É, é isso que ela ilustra o que eu estou tentando dizer quando essa declaração da identidade se reabre a possibilidade de construir a identidade não mais limitada naquilo que o colonizador disse sobre ela. Quer dizer, retrabalhar a noção de identidade racializada exige, nesse momento, a subversão daquilo que foi construído pelo colonialismo. É nesse sentido que a identidade racial se torna disputável. Quer dizer, é uma imaginação que se coloca para além da nomeação colonial. Essa necessidade de se reinventar surge porque a estrutura funcional da construção racial forja o racializado como sub-humano. Na subversão da identidade, porém, essas qualidades vão aparecer como falsas e demonstram a verdade da sua falsidade. Quer dizer, qual é a verdade da falsidade colonial? A objetificação violenta de toda uma comunidade humana que existe muito mais como uma exigência fantasmagórica do branco europeu do que como realidade. Então, pensar a identidade cultural e no seu interior a identidade racial desnuda o caráter de fabricação da identidade operada inclusive pela epistemologia. A própria indiferença da teoria do conhecimento no que se refere à escravidão e o trabalho executado pelos escravos, uma vez que é visto como uma vitória do colonizador, as construções organizadas na colônia, evidencia uma relação contraditória que se desenrola no interior do mundo mercantilista. Bom, tem alguns minutos, eu vou tentar encaminhar, tem muita coisa ainda, mas eu vou tentar, né? Primeiro, é a organização exploratória do colonialismo que organiza e regula a noção racial. É ela que dá as coordenadas de uma fundamentação social em que a própria estrutura de abstração social opera a redução das relações sociais e organiza a subjetividade dos indivíduos nela implicados. Então, a colonização, mais do que objetiva, ela é uma forma de produção de um imaginário que implica formas de subjetivação. É aqui que faz total sentido a pergunta de Zildinha Batista. O inconsciente tem cor? Por isso, entender a dinâmica ideológica que traça a permanência da estrutura colonialista torna-se fundamental. Porque mais do que uma mera dimensão material, o colonialismo é uma dimensão da formação espiritual da própria modernidade. Uma das questões centrais que a identidade racial evoca vai residir justamente nisso, no entrecruzamento entre o social e o psíquico. Há uma interação dialética entre as representações elaboradas socialmente na imanência das estruturas socioeconômicas. Se as representações psíquicas não são meros reflexos das condições objetivas, como a gente sabe, nem por isso elas vêm do céu. Né? Elas escapam das condições objetivas, né? Que no plano do inconsciente são elaboradas e dão sentido à ação dos sujeitos. Então, a identidade racial ilumina de maneira drástica o fato de que, embora as identidades sejam imaginariamente projetadas, ilusões, elas mesmo assim não escapam das condições objetivas da sua produção. Eu acho que isso se estende também às questões da sexualidade.
né? Por isso que refletir sobre a condição de racializado serve para desnudar os processos ideológicos, olha a palavra, que dão sustento à modernidade, né? Então, se a noção de raça é uma operação de controle e produção de uma sociabilidade, seu desenvolvimento vai moldar a forma de construção da subjetividade dos indivíduos. E é aqui que entra Fanon, né? Se o primado da psicanálise, sobretudo lacaniana, né, é a identificação, o tensionamento reside. O que acontece com aqueles que estão plenamente presos na camisa de força de uma identidade que é forjada por suas costas? Como que esse sujeito elabora as suas questões a partir disso? Essa é a tensão, né? Que eu acho que é uma tensão produtiva e também não é a maneira kantiana, né, antinômica. Eu acho que é uma tensão dialética, né? E é por isso que faz sentido falar no Fórum do Campo Lacaniano sobre isso, né? Bom, daí eu vou tentar passar mais para frente aqui, porque tinha muita coisa, mas não vai dar tempo, senão a gente não conversa. Eu, eu topo, né? Bom, eu vou dar uma pincelada em Fanon, porque eu quase não falei nada do nosso glorioso martinicano, né? Então eu vou falar sim, né? Pensando também com Isildinha um pouco, porque talvez com Neuza, vamos ver, né? Enquanto Fanon pensava no duplo sistema de referências, Fanon foi aquele que primeiro identificou do ponto de vista, né, do seu diálogo psiquiatria e psicanálise, esse duplo sistema de referências dado ao negro, né? Um passo interessante na relação que Zildinha Batista estabelece com ele é que ela vai demonstrar que a estrutura subjetiva da criança negra, antes mesmo de adentrar ao próprio mundo, né, quer dizer, de se identificar-se a si, já está marcado pela racialização. Isso significa que nosso desejo se molda pela estrutura simbólica racializada. E aí lascou, né, meu amigo? Porque aí as suas formas de identificação vão se dar por um amor impossível. Já que não há um reconhecimento, você, enquanto sujeito racializado, é coisificado. E aqui está o cerne das patologias. Né? O Fanon ele vai se debruçar muito sobre isso, né? O problema observado por Fanon é que o modo pelo qual a linguagem circula é imerso na vida social da qual ela faz parte, né? Se o inconsciente, né, é uma linguagem, né, a linguagem não vem do céu. Ela tem um curso próprio, um desdobramento histórico que consolida os seus significados, né? Então, no interior de um mundo colonizado para indivíduos que são marcados pelo processo de racialização, essa construção do próprio eu, na sua identificação com o outro, está vedada. Porque o processo de identificação de si, por meio da linguagem, no mundo racista, fica interrompido. E está interrompido porque a hegemonia da racialização configura uma estrutura simbólica através da linguagem que responde por um imaginário branco. Esse imaginário condensado na linguagem pede, portanto, o processo de duas formas de reconhecimento para Fanon. O primeiro, de si pelo próprio negro. Quer dizer, o negro não se reconhece no confinamento do seu próprio corpo. E depois, o reconhecimento por parte do outro. Então, o mundo que não superou as estruturas formais imaginárias do mundo colonial é o mundo do branco. E os processos de circulação da linguagem
entendida em suas diversas dimensões, responderão por esse domínio hegemônico. Importa agora, então, que a gente observe como Fanon vai desdobrar todas essas questões, né? Também que vai de Pele Negra às Máscaras Brancas aos Condenados da Terra, que é um período de 10 anos. Né? Ele vai sair desse particular, que é pensar a estrutura da formação da subjetividade do colonizado, para pensar as formas políticas que orientam a manutenção dessa ordem colonial. Mas também interessa a ele pensar as manifestações que desorientem essa ordem colonial. Aqui o componente central da investigação do que está no registro colonial e naquilo que organiza a colonialidade é investigar como a racialização do mundo cindiu a humanidade. Não há mais humanidade para Fanon, enquanto o processo de racialização for dominante, enquanto nós formos divididos por raças. Isso está bem atual, né? Bom, eu vou encaminhar, de fato, agora já vai dando a minha hora, né? E eu vou encaminhar dizendo o seguinte, né? Pele Negras, Máscaras Brancas se marca, sendo bem grosseiro, tá? Por favor, leiam a obra para além do que eu estou dizendo aqui. Né? Pele Negra, Máscaras Brancas se marca por um processo contínuo de desidentificação a qualquer identidade substancial dada ao negro. O que Fanon mostra é que as várias figuras da ideia de negro, pressuposto pelo próprio negro, né, elas vão se desestruturando com o avançar da sua experiência. Então, o negro que não se vê reconhecido no espaço hegemônico branco, né, portanto, não se vê reconhecido no confinamento do seu próprio corpo, ao descobrir-se negro, vai tentar descobrir o que negro significa. E vai consolidar uma forma... E essa é basicamente a clínica fanoniana. Só que tem algo central na clínica fanoniana que já eu falo. Mas o pressuposto da clínica fanoniana é desnudar ao negro a desidentificação da sua própria identidade para que ele se oriente enquanto sujeito. Porque algo que Fanon nunca perdeu de vista é o fato de que o sujeito, ele é um sujeito da fratura. Nós só nos tornamos sujeito quando nós rompemos com uma entidade comunitária que mistifica a nossa relação com o outro, quando nós nos desidentificamos com tudo aquilo que nós acreditávamos que iria estruturar substancialmente aquilo que somos. Então, ser sujeito é a capacidade da gente atravessar todas as fantasias, vendo nela os fracassos que nos constituem. E isso implica entender e tomar nas nossas mãos o nosso destino, para Fanon. Qual é o problema na relação com o negro? Porque ao negro, o destino dele já está supostamente dado de saída. Ao reduzir a subjetividade do negro a uma coisificação, o negro é aquilo que o discurso colonial fala que ele é. Do negro se espera algo, espera que se correlacione a sua ação com aquilo que se espera. O negro tem um lugar que não é o lugar no registro da visibilidade do poder, mas é o lugar de fora. E a ele se espera que ele haja conforme o lugar que é predeterminado. O Fanon sabe disso, e o que o Fanon vai fazer na sua clínica é fazer com que o negro se desidentifique daquilo que lhe é esperado, inclusive daquilo que ele julga que se espera que seja. Por exemplo, uma das coisas mais interessantes e que deixa todo mundo muito triste ao sair do Pele Negra às Máscaras Brancas é que, no fim, o processo de desidentificação está dado. Né?
E aí, quer dizer, o negro, ele nem é um doutor lá no Egito, quemético, ele também não é aquele que tem mais contato com a terra-mãe, porque tudo isso faz parte do discurso colonial. O que que é o negro, então? O negro é um homem como todos os outros. E o que que ele faz diante de uma estrutura racializada? E aí vem a clínica do Fanon. A clínica do Fanon não termina no divã, termina na luta política. Então você vai lá para saber que você não é o que se espera, nem o que você espera de si, mas você até se sente bem, sai da clínica falando, nossa, que legal, né? Mas aí você chega na esquina, um policial, mão na cabeça, neguinho. Quer dizer, para Fanon, implica destruir esse mundo cujo horizonte racial está posto. Essa é a clínica de Fanon. É uma clínica que não fica refém do divã, mas que também o utiliza como pressuposto à luta e como um pressuposto para que aquele que foi posto no espaço de exclusão entenda o porquê está lá e, ao invés de só se incluir, destrua o mundo onde essa inclusão é organizada por hierarquias e desigualdade humanas que só se refere ao modo de produção e reprodução social que nos explora, desumaniza e, nesse instante, destrói o mundo, né? E tem suas bombas lançadas em Gaza. Tá bom? É isso que eu tinha. Muito obrigado. Agradeço. Obrigado. Acho que a gente precisa de uns 3 dias de intervalo para digerir, né? Você volta quinta-feira, tá bom? Tô brincando. Eu queria pedir, já vou passar a palavra, pedir para vocês trazerem as questões. Por uma questão de tempo, eu queria que vocês tentassem ao máximo serem o mais objetivo possível nas perguntas, para retornar a palavra para o Douglas. Eu tinha várias, eu fiquei com uma questão mesmo, se eu entendi, Douglas, se fracassar na identidade, no processo de identificação, é um privilégio branco, hétero, cisnormativo, e, pelo que eu estou entendendo da sua fala, a teoria psicanalítica lacaniana não coloca isso na conta. Essa é a minha questão. E aí eu vou passar a palavra para a Glaucia, para a Marina, e aí vocês podem fazer as perguntas. O que eu acho que eu queria talvez contar e dividir do trabalho que a gente fez foi um trabalho com os membros de leitura dos textos. A gente leu Zildinha, leu a Lélia, leu o Fanon, leu a Cida Bento, mas teve uma coisa que a gente fez questão de fazer durante todo o processo, que era a tentativa ou de ler testemunhos ou de produzir testemunhos, que eu acho que quando você fala aqui de poder se declarar, né, poder dizer qual que é a identidade, eu acho que gera também muito sofrimento, tanto quando as pessoas vão se dando conta do lugar que elas estão, tanto da negritude quanto da branquitude também, de você saber também as violências que você produz. E eu acho que isso tem sido importante para a gente pensar como produzir acolhimento nas formações, porque mesmo sabendo que dentro das formações psicanalíticas a gente tem um dos valores mais acessíveis, tem cotas, tem bolsas, mas a gente não consegue preencher todas essas cotas. Então, como que a gente pensa, que será que falta, né, para a gente desembranquecer tanto, né, as formações dos analistas? Eu acho que se tudo bem, conta aqui, eu concordo e entendo o final do Fanon, né? A gente vai parar na luta anticolonial, mas talvez não seja na escola de psicanálise que a gente vai produzir isso, né? Talvez até a gente possa discutir isso em outro momento, mas queria saber também se você tem alguma resposta no sentido de alguém que está lá do outro lado, né? Se você se sentiu acolhido, se você sente que tem algo que
tem alguma estranheza, porque isso também é muito caro, porque a gente se pergunta, mas tem uma delicadeza também que é algo que a gente não quer expor ninguém, né? Mas são perguntas que precisam ser feitas, porque senão a gente não muda as práticas. Eu acho que era essa a minha questão. Queria primeiro te agradecer a sua fala. É, eu fui anotando, teria muitas coisas, como disse o Vinícius, muitas coisas para fazer. Eu destaquei alguns poucos pontos. Isso que você fala da clínica do Fanon, eu até estava procurando, porque eu não me lembro o nome do curta que ganhou o Oscar. É que é exatamente isso, né? Não sei se você chegou a ver, é exatamente esse ciclo que não acaba, né? De um rapaz negro, é meio spoiler. É meio spoiler, eu não vou contar tudo, mas é isso. É um ciclo que um rapaz negro fica preso de morte, né? E ele diz, eu não vou desistir. E se repete. Vocês viram esse curta? Vale muito. Eu não me lembrei o nome. Tá no nosso grupo, né? Eu mandei quando eu vi. E é interessante, né? Porque retrata isso que é um ciclo vicioso e de morte, né? Então é interessante isso que você fala, né? De esperar é algo, né? Da saída. Aí eu fiquei com algumas dúvidas, mais para a gente conversar, né? Se esperar essa luta não é criar também uma expectativa no final de um tratamento, né? Que o final pressuponha sempre uma luta, né? Ou se a gente não pode pensar que a própria movimentação do sujeito é uma movimentação política na clínica, né? Na medida disso que você vai marcando, desse modo da identidade, da desidentificação, achei bem interessante o caminho, né, que você vai percorrendo. E eu não sei, né? Eu não tenho tanta profundidade no Fanon, eu estou estudando agora com os colegas, né, do grupo de trabalho, mas eu fiquei me perguntando se isso que você descreve de um final para o Fanon não tem algo de também, quando a gente diz, né, que no final de um tratamento a gente vai sacar que não tem o outro, que é uma proposição, né, lacaniana. E se a gente pensa que o outro é o outro da linguagem, o outro é racista, o grande outro. É racista, é machista, é tudo isso que você pode, porque é a cultura. O grande outro, uma das formas da gente entender, ele se constitui a partir da cultura, né? É isso que cada um nessa sala escutou que é, com acréscimo nesse sentido da racialização, né? Eu fiquei me perguntando se a gente não pode aproximar essas duas. Se a gente não pode. Melhor assim? Se a gente não pode pensar nisso, né? Poder, num tratamento, derrubar isso que lhe é dito como sua verdade do outro. Né? Eu tô pensando junto aqui, não sei se tem algum fundamento, né? E isso, né, da clínica não ser refém do divã, achei tão bacana, né? Que como poder tocar em questões que o sujeito possa reverberar na sua história, né? Isso que é esperado dele, né? E que acho que pode, em alguma medida, passar também, como você diz, da questão da sexualidade, do gênero, né? Há sempre eu estou chamando cultura isso que está no entorno, na família, na sociedade, espera-se algo daquele sujeito quando ele nasce, né? Para o bem e para o mal, porque se não espera nada, também tem suas consequências, né? Então, só compartilhando essa ideia que me ocorreu. E achou, Aline, o nome? Ai, a gente fala tanto nesse grupo que deve. Dois estranhos distantes, é a tradução. É assim, é para ver num dia bem. Não dá para ver, não é um dia assim, porque é um soco. É muito bonito esteticamente, esteticamente é muito bonito, mas é um soco, assim, porque ele mostra exatamente o ciclo vicioso de que não tem o que ele faça que ele não morra no final.
né? Então trazer isso também para a conversa, né? Então te agradeço. Melhor por bloquinho mesmo, né? 3, né? Aí depois a gente abre. Bom, vou começar com o Vini, então, tá? Sim, a ruptura com a identidade é um privilégio branco. É isso. É exatamente isso, né? Quer dizer, nem sou eu que vou falar isso, Paul Preciado, né? Vai naquele livro Eu Sou o Monstro que Vos Fala, né? Ele vai dizer que a identidade é sempre a identidade do outro, né? Quer dizer, quem tem identidade branca não tem identidade. Isso é importante, porque aí eu acho que a gente entra numa discussão interessante para pensar quando o branco afirma sua identidade, né? Historicamente é sempre em momentos catastróficos, não é? Quer dizer, a ideia do branco assumir a sua identidade tem a ver com a ideia de soberania, né? Começa na, na colônia, né? E no século XX tem a sua expressão maior no nazifascismo, né? Mas não só no nazifascismo. Se você for ver, todo massacre tem a ver com o branco. Assim, né? Resumindo, todo massacre tem a ver com o branco assumindo a sua identidade excludente em relação ao outro, né? Talvez retirando, né, o de Ruanda, né? Mas a maioria deles, pelo menos, né? Então, sim, o processo de desidentificação é um privilégio branco, portanto. E aí eu entro, acho que na sua questão, né? Claro que não, a gente não pode gerar expectativas, né? Quer dizer, o Fanon não diz isso. O fim do Pele Negras Máscaras Brancas é um fim assim triste, né? Todo mundo sai assim, mas era isso. Eu achei que era como ler Wittgenstein, que no final eu saía com minha escadinha lá, sabendo de tudo. Não, no Fanon você sai desorientado, né? Pele Negras Máscaras Brancas é uma leitura que te promove a desorientação, porque há a desidentificação com a construção identitária colonial, né? Isso não necessariamente você vai sair da clínica com um fuzil na mão, né? Mas essa desidentificação aí, o que ela promove, né? O Fanon não deixa nada disso exposto, né? Depois, quando ele vai pensar o Condenados da Terra, aí sim ele vai pensar, por exemplo, como o processo de contra-violência dos colonos, dos colonizados, né? Ele restitui uma forma de reestruturação egóica. Quando sai do jugo desse olhar que o desumaniza, né? E ele vai ver isso na clínica, né? Ele vai falar, acho que são 6 ou 5 casos no final do Condenados da Terra que eu acho que vale a pena ler, que é o Fanon abrindo a sua clínica, né? Fazendo a sua casuística, que é interessante ver, né? É interessante, inclusive, pensar o nível de violência do qual o Fanon estava falando ali e o que isso significa, né? Então, né, claro, eu acho que se esperar a luta no final cria uma expectativa e que não necessariamente tem um capítulo do Fanon, do Pele Negras Máscaras Brancas, que eu acho fundamental, que para mim há críticas a esse capítulo, mas eu acredito que ali está o pressuposto radical da análise por Fanon, que é o homem de cor e a mulher branca. Capítulo 3, Pele Negras Máscaras Brancas. Fanon vai falar acerca de um negro, né, que se apaixona por uma branca, né, e a branca corresponde. E é um poeta, tá na França e Paris, é o destino da maioria dos martinicanos que iriam depois assumir a administração. Esse negro está lá em Paris, se apaixona, é recíproco. O irmão da moça aceita, fala: não, você escreve como um francês, né? Pode ficar com a minha irmã, né? E ele não consegue, né? Ele não consegue assumir essa relação, ele dá no pé, não,
E aí o Fanon faz análise, né, desse romance. É um romance. Ele faz a análise, ele fala, bom, é um abandônico acidentalmente negro, né, que utiliza, inclusive, o pressuposto da raça para não chegar à origem traumática do seu sintoma, que é o complexo do abandono. Qual é a importância para mim desse caso? A importância é que recompõe o sentido radical da clínica, da escuta. O que Fanon, de certa forma, está nos indicando, pelo menos é assim que eu leio, né? É que não é porque o negro entra na sua clínica que o trauma dele está imediatamente ligado à sua racialização. E que muitas vezes ela, inclusive, pode ser uma muleta para não atravessar. Então, para mim, nesse capítulo está articulado a radicalidade da escuta necessária, inclusive, para pensar, né, nesse indivíduo abandônico, acidentalmente negro, né, como ele vai dizer. Então, assim, há um processo de escuta radical que ele nos coloca e assim, né? Claro, a própria manifestação do indivíduo já é política ali, né? Já é uma questão. Só que o Fanon, né? O que eu gosto de marcar é que o Fanon vive num momento de forte efervescência política, de libertação nacional, revoluções, né? E para Fanon tinha uma das maiores utopias. E assim, utopia no bom sentido, né? Não aquilo irrealizado, enfim, mas como sentido e orientação da ação política. Ele tinha uma das mais fortes utopias, que era não só a tomada dos meios de produção, né? Mas a reconfiguração de um novo inconsciente. Essa é a aposta do simples, né, e humilde do Fanon. Então, tinha, né? E sim, eu acho que o grande outro aqui conversa. Sim, eu acho que o campo da linguagem, né, quer dizer, as delimitações, está tudo junto. Agora, o acolhimento, né, que é a sua questão, eu nunca me senti acolhido em canto nenhum, né? O fora foi só mais um desses. Né? Eu não, é, e é importante que se diga, né? Eu acho que eu não tenho. Eu vou contar um caso que eu acho que marca um pouco e talvez ilumine o que eu quero dizer, assim. A condição de não pertencimento, ela pode ser uma maldição, mas ela pode ser uma bênção. E aí eu vou com o Lélio aqui, quer dizer, né, você fazer parte dessa fronteira de nem estar dentro, nem estar fora, te dá o ponto de vista interessante para olhar para o entorno. É, eu acho que há armadilhas ao pertencimento também, né, e que são problemáticas. O caso que eu quero contar é de uma moça, eu sempre conto, se alguém já ouviu falando e já ouviu contando esse caso, por favor, tenha paciência, né? Mas uma moça que fez parte da orquestra do Heliópolis, ela entrou em crise porque ela ganhou uma bolsa em Viena, né? E é uma moça negra, da favela, né? E ela chegou para mim e disse: Douglas, eu não vou, eu não quero ir, não tem nada a ver comigo. Eu só estava fazendo isso de brincadeira, né? Só para não ficar na rua, como diz minha mãe, né? Mas ela entrou numa profunda crise pelo fato de que ela se tornou uma grande cantora lírica, que ia ter passagem por Viena, num espaço absolutamente branco, né? E
posição dela era de não aceitar. Justamente porque, uma vez que ela sempre foi esse indivíduo do não lugar, né, essa sujeita do não lugar, essa sujeita da fronteira, de um não pertencimento, de não ser vista como ideal de gozo de ninguém, ou de ideal do eu, né? Quando ela se viu, de fato, na possibilidade de estar num lugar do qual havia uma ideia de que ela não pertencia, isso desestruturou ela mesmo. Bom, daí eu disse para ela, né? Bom, e se fosse num grupo de samba? Você ia? Hã? O que que você acha que esperam de você e não é você mesmo? Bom, no fim, a coisa termina bom. Bem, ela vai. Ela vai, enfim. Mas o que eu quero ilustrar é que é muito difícil. E eu não acho que isso é um monopólio do racializado, né? Eu acho que a palavra acolhimento ela é muito forte, né? Uma sociedade que se baseia na exploração e na desigualdade radical, qual espaço vai nos acolher, né? Então, assim, eu não acho que é um monopólio do racializado. Obviamente que o racializado, aquele que não obedece uma regra normativa da sexualidade e por aí vai, é claro que esse não lugar se põe na sua entrada, né? Tem algo que se acrescenta no que você fala, e outro dia eu conversava com a Dani, que é a questão também do recorte, não pode se esquecer também o corte econômico, né? A questão de classe, né? A gente conversava até psiquicamente, né? Um pouco, né? Na conversa que a gente tinha, uma certa culpa, né? De que vai para um lugar que o outro não vai. Então, a gente pensava um pouco nesse sentido também, né? Em que medida tem algo que atravessa subjetivamente esse sujeito que recebe tem a questão da raça, mas até eu estava ouvindo a sua entrevista, né, para te escutar um pouco antes, e você fala algo, uma entrevista que eu vi na internet, achei bem bacana, você fala esse corte também, né, de classe, né? Não, eu acho que tem uma questão fundamental, assim, subjacente a tudo isso que a gente está conversando, que é a condição do sujeito já é uma condição de descentramento, né? Então, pensar. E aí tem todas as apostas. Eu gosto muito da condição de sujeito, né? Assim, mas isso é uma coisa do desejo, né? Porque a condição do sujeito desse descentramento é uma condição também ao pensamento crítico, filosófico. Quer dizer, se a gente vê do ponto de vista da emergência da filosofia, a filosofia nasce quando emerge um sujeito que destitui os saberes comunitários. Então, para mim, a minha questão é sempre conviver com essa tragicidade de de se saber finito, dessacralizado e condenado, né? É, e aí, nessa junção, né, poder se organizar, poder. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, né? A condição do sujeito que é buscada por Fanon e que, portanto, é retirada pelo processo colonial, é uma condição já que não cabe numa noção de pertencimento. Acho que o que Fanon demonstra, inclusive, é, bom, olha, não há um horizonte sagrado que possa nos dar a completude. Isso é importante. Agora, é importante que haja uma igualdade social e que todo mundo possa partilhar dessa desgraceira, dessa desgraça que é a condição de sujeito.
Então, é por aí. Então, Vou ler mais perguntas, tá, gente? Vou seguir então aqui a ordem de quem solicitou, passar a palavra para o Diogo, depois a Mari, a Brenda e Tami ou Tahami? Tami, tá bom. Eu terminei recentemente de reler o Peles Negras, né? Diogo. E tem uma coisa que me chamou a atenção, tanto no Pele Negras quanto no Fanon e as Encruzilhadas do Faustino, né? Que, inclusive, fica aí a recomendação para começar a ler Fanon, excelente. Que é uma coisa que o Fanon escreve que é a zona do não ser, que se eu entendi direito, o que pode ou não ter acontecido, mas se eu entendi direito, seria uma zona na psique, na cabeça do sujeito em que eu não vou saber citar exatamente aqui porque eu não achei a passagem, mas algo como que nada se fixa, nada sai dali, nada cresce dali, é como um deserto, uma coisa estéril, em que nem a linguagem violenta da colonização e nem a identificação do sujeito ali estão ali. E seria meio que uma falha, um espaço ali, daria para identificar como uma cisão do sujeito racializado, talvez. Bom, esse ano a gente está vendo no modo de transmissão o Seminário 11, né? E aí é até um pouco difícil não identificar na minha cabeça isso do não ser com a Riança, né? Que seria não, se eu entendi direito, seria um espaço em que a linguagem, a lógica normal falha, e dali que surge algo que pode ser interessante, né? O Fanon, que é dali que vai surgir o sujeito que essa vontade, esse potencial de. E aí eu vou tentar citar aqui, não sei se vou conseguir mais algo como o sujeito que pode pairar acima dessa bagunça e desse teatro que montaram para mim, né? Que vai conseguir subir isso, né? Então a minha questão basicamente é: será que faz sentido identificar essa zona do não ser com a Riança, fazer uma analogia ou fui longe demais? Nossa, vamos ver o que eu consigo formular aqui do que eu estou pensando, né? Douglas, primeiro agradecer, eu achei que foi muito, muito legal a sua fala, me fez pensar agora em várias coisas. E uma das coisas que eu pensei, né, que eu queria colocar, né, mesmo que talvez não dê tempo de aprofundar tanto, é que é muito interessante isso que o Peles Negras, Máscaras Brancas nos transmite, que eu acho que é algo também que o Diogo acabou de tocar e que tem sido falado bastante, que é uma espécie de fratura mesmo. Você colocou de um jeito muito interessante de desidentificação com o que é esperado. Eu acho que o Fanon ele consegue sustentar no livro dele de uma forma muito aberta. Eu acho que até por esse tom mais ensaístico, assim, né, de uma forma muito aberta. Sei lá, o que é ser negro, assim, né? E isso faz uma obra muito rica. E quando você falou anteriormente, né, eu fiquei muito pensando o que é uma declaração da identidade que é fora do que é organizado pelo colonizador. Isso, atualmente, é algo assim muito difícil de a gente imaginar, porque a gente vê cada vez mais lugares que são organizados pela gramática do colonizador e que são preparados, vou falar no caso para pessoas negras, né, mas poderia ser outros, né, mas que são assim extremamente organizados para que essas pessoas entrem. Aí eu penso até um pouquinho no que a Marina, é claro que assim, né, a gente está aqui pensando junto, mas naquilo que a Marina colocou como questão também de uma escola de psicanálise, né? Como que nós criamos um ambiente que possibilita que uma afirmação de identidade não esteja dentro de uma excessiva organização do tipo assim, queremos pessoas negras aqui, somos brancos, estamos brancos demais, né?
Precisamos que essas pessoas entrem aqui a todo custo. E no final a gente está moldando um lugar para aquelas pessoas entrarem. Eu ouvi uma coisa assim que me deixou um pouco horrorizada esses dias, que é de um colégio de elite, né, o Bandeirantes, nem sei, mas vou falar, vai, né, que tem um programa, não, agora eu estou sentindo que eu vou colocar, assim, que eu vou me meter, mas tudo bem, né, tem um programa que tá gravando? Que se chama Smarts, que é um negócio assim, que é um ambiente totalmente preparado para as pessoas bolsistas, né? Isso, e que a pessoa é sujeita a provas e não sei o quê, sabe? Que faz, né? Sim, mas assim, né? Talvez esse tenha sido um mau exemplo, mas assim, eu fiquei pensando nisso, né? Porque é muito difícil a gente construir um ambiente que possibilite uma afirmação de identidade que não esteja na gramática, né? Nessa gramática, assim, é, sei lá, em que há uma série de pressuposição. Eu acho que aquele que o Paulo Bueno trouxe, aquela cena, né, do Fanon, em que a criança aponta para ele e fala que foi bem impactante também a fala dele, é algo que tem muito pressuposto ali, né, naquela fala daquela criança, no medo que ela tem. E às vezes eu sinto, né, muito pressuposto, assim, né? Fica uma carga muito pesada, né? Ah, então vamos lá levar a face negra da escola de psicanálise a entrar nesse lugar, né? Não sei, estou pensando assim um pouco. Ó, parece que até alguém comentou também, né, da bolsa das cotas. Né? Eu vou ler depois esses comentários. Só vou pedir então para seguir Brenda, Tami, e aí o Douglas responde. A minha pergunta é, bom, queria elogiar a tua apresentação, você falou muita coisa que, nossa, reverbera muito na cabeça da gente, e eu fiquei com a seguinte pergunta, né? Não sei se é uma pergunta óbvia demais, ingênua demais, mas assim, você fala do inconsciente estruturado como, né, como uma linguagem, né? E essa estrutura, né, essa coisa é realizada aí pelos europeus a respeito da racialidade, de como isso vai sendo construído, né? Eu me lembrei que também a psicanálise foi escrita por psicanalistas brancos, né? E eu queria saber a sua opinião a respeito disso, no que diz respeito a como isso reverbera numa análise de uma pessoa, na análise de uma pessoa negra. É isso. Obrigada. Tami, Boa noite, gente. Muito obrigada, Douglas, pela tua fala, pela tua exposição. Eu acho que eu queria colocar duas coisas que me ocorreram a partir da tua fala. Uma é quando a gente estava falando sobre a questão da branquitude, né, assim, de como o discurso do outro, da cultura, tá atravessado aí pelas opressões, né, que são estruturais na nossa sociedade. Eu me lembrei da Lia Weiner-Schuckmann, que ela tem um livro que se chama O Encardido, o Branco e o Branquíssimo, acho que é alguma coisa assim, e eu já estou cansada, não sei se é nessa ordem, mas ela traz em algum lugar que também o branco, ela fala de uma desidentificação entre a brancura e a branquitude. E eu acho interessante porque também coloca nos sujeitos racializados brancos, né, que assim, que não são sujeitos não racializados, mas são racializados numa outra cor, eu entendo que também tem aí uma tarefa de desidentificação nesse campo racial, que é entre, né, assim, nessa cisão entre o que é a brancura e o que é a branquitude. E uma outra coisa só que você tocou, né, você falou da Isildinha algumas vezes e fiquei com
com vontade de escutar mais, assim, eu sei que agora a gente está em cima da hora, mas quando você traz, assim, que ela fala, né, que o nosso desejo se molda pela estrutura simbólica racializada, eu fui me lembrando muito de quando ela vai trazer que o próprio desejo materno de uma mãe negra que olha para uma criança negra já está condicionado pelo discurso racista, né, por esse atravessamento, e que isso vai ter efeitos na constituição subjetiva desse sujeito, e ela traz casos clínicos para sustentar isso que ela está falando, né, assim, então, enfim, se você puder falar um pouquinho mais disso, se der tempo. Obrigada. Tá, eu vou então, eu vou na ordem, né, para tentar, de certa forma, contemplar todas as questões, porque senão aí eu começo a me embolar e lascou tudo, porque vai se misturar. Mas eu não acho que o não ser é a Iância, não. A Riância, né? Eu não. Quer dizer, eu não concordo muito com essa ideia, porque pelo que eu lembro ao ler o Seminário 11, né, que isso virou uma questão para mim muito importante, porque eu ficava pensando, bom, isso aqui é kantiano. É Kant puro, quer dizer, Iância é coisa em si, né? Que escapa, óbvio, né? Quer dizer, o que que a Iância faz? Ela abre-se, né? Fecha-se. Então, não é que, não acho que dá para fazer a sua relação com o não ser fanoniano, porque o não ser fanoniano, essa expulsão do ontológico, ela se dá na prática concreta do corpo negro, né? O corpo negro, ele é um não ser, né? É o que o Fanon vai dizer, né? Quer dizer, a racialização, falar de ontologia a partir do ponto de vista do racializado é uma maluquice. Ele não vai utilizar essas palavras, né? Mas é interessante, né? Porque esse não ser, é... eu não vou falar de Heidegger há quase 10 horas da noite, mas a ideia, não vou falar, né? Mas a ideia é que esse não ser, né, porque ele está totalmente desidentificado com o ôntico daquilo que forja a sua relação com o mundo, né? Agora, não significa que ele não seja, né? Porque esse é o paradoxo. O negro é um não ser que é, né? É um não ser no horizonte de visibilidade da álgebra organizada a partir da visibilização constituída pelo colonialismo, que ele está fora, né? Só que é justamente pelo fato de estar fora, né, que ele pode reconstituir o quadro de dentro, né? Para ficar claro, né? Se nada somos em tal mundo, sejamos nós os produtores. É essa a ideia do Fanon, que a Internacional nos ajuda um pouco a entender, né? Por isso, né? Justamente porque ele paira acima, justamente porque ele não está, ele está nessa relação nômade, um sujeito de fronteira, nem está totalmente entregue à ordem de visibilidade posta, nem totalmente dela excluído. Então ele faz a passagem, né? Mas nessa passagem ele continua um processo de desidentificação com as regras do jogo. Portanto, ele pode chutar as regras do jogo e instituir um novo jogo, né? Então, eu acho que está bem afastado da ideia de Riância, porque eu acho que a ideia de Riância tem a ver com o inconsciente, né? Pelo que que eu lembro, assim, né? Aquela abertura, quase falo disruptiva, mas enfim. É... o que é uma declaração de identidade fora da gramática do colonizador? É dizer, como diz James Baldwin, eu não sou o seu negro, né? Quer dizer, o que significa dizer eu não sou o seu negro? Eu não sou aquilo que você espera que eu seja, né? Nem no interior do regime de visibilidade que a sua
estrutura simbólica organiza, né? E estou num campo do qual você não pode dizer o que eu sou. E aí tem uma entrevista do Baldwin muito bonita. Claro que você está pensando isso do ponto de vista prático, que eu entendi também, né? Você está falando assim, poxa, mas a todo momento estão construindo máquinas de guerra para subsumir essa identidade e torná-la palatável. E é isso que está acontecendo, nós estamos em guerra, né? É isso exatamente que está acontecendo. Você tem realmente o desenvolvimento de uma estrutura de hiperidentificação, organizando as identidades a partir do ponto de vista de um pertencimento que oblitera a sua multiplicidade, né? Então, quem é o negro? O negro é um tipo específico, assim, sabe? E aí vai, né? Como que a gente luta no interior disso? Aí a gente vai para a política, né? Como que pensar, né? Porque ao mesmo tempo em que você está do ponto de vista... No Brasil é assim, você está do campo de fora, você é morto. Você é assassinado. Quer dizer, o que a favela... Vamos pensar que a racialização organizou não só as formas de distribuição do trabalho, do mundo do trabalho, mas também as formas urbanas que se desenvolveram as cidades. A favela é o campo de exclusão do Estado Democrático de Direito, né? Então, veja que o componente racial não só forjou os espaços de trabalho, como o espaço urbano, né? Como que nós atuamos, então, num horizonte cuja exclusão é acompanhada pelo fuzil da PM? Como ficar nesse campo de exclusão e resistir? Veja que é muito complexo, porque aí, rapidamente, mas eu vou falar rápido, né? Com a mudança da forma de gestão da vida econômico-social, quando a gente sai do Fordismo e passa para o neoliberalismo, e todo mundo da direita sabe que o direito burguês é o direito do homem branco patriarcal, certo? Só que, assim, para que o neoliberalismo funcione através do seu estado financista manager, ele precisa construir um aparato radical que lide com aquilo que a modernidade fordista foi incapaz, que é, no horizonte, do ponto de vista liberal moderno, a herança racial e colonizada, ela seria subsumida ao desenvolvimento da própria modernidade via mundo do trabalho. Qual era a aposta? Que todos nós, homens, mulheres, negros, asiáticos, todos nós seríamos absorvidos pelo desenvolvimento da modernização capitalista. O neoliberalismo foi o ponto de virada. Fala assim, não, não vai acontecer, né? Não vai acontecer. Começa nos anos 70 isso. Não vai acontecer mais. O que a gente faz, então? Os que ficaram de fora representam perigo à ordem sistêmica. Então é preciso criar uma rede enorme, né, de especialistas que vão lidar com a gestão das identidades, né? E aí a identidade é vista agora como uma gestão conformada às formas de produção e reprodução da vida social balizado por um capitalismo tardio. Como que a gente se vira no interior disso? Aqui eu não vou dar a pergunta porque não vou dar a resposta porque não é aqui que a gente elabora ela, né? Mas ao mesmo tempo que não dá para abandonar o campo da luta no interior da gestão dessa identidade, que a gente sabe que é uma armadilha, não dá para abandonar, porque isso implica a morte mesmo, implica pessoas excluídas, pessoas. Não dá para simplesmente sentar nela e se acomodar àquilo que está posto. Então a situação é uma situação difícil, né? Sim, a psicanálise foi escrita por brancos, né? Daí a gente também vai ter que pensar também se um judeu na época do Freud era branco. Não era, né? Não era. Mas só tem uma questão muito interessante, Brenda, que
que tá também no Pele Negras, Máscaras Brancas, que é a contraposição que Fanon faz entre Manoni e o próprio Freud, né? Quer dizer, não é porque você é um branco fazendo teoria que a sua teoria vai ser racialista, né? Então, esse é o grande ponto, assim. A psicanálise, pelo menos a freudiana, depois o Fanon vai mostrar, né, com Manoni, a psicanálise não é uma teoria racialista branca, né? Não é uma teoria racialista, né? A de Manoni é. E aí não tem como eu escrever mais a fundo, mas eu acho que dá para fazer uma comparação também mais concreta, por exemplo, pensar Florestan Fernandes de um lado e Gilberto Freire de outro, né? Quer dizer, ali, em Florestan, você tem uma teoria crítica a respeito da noção racial, e em Gilberto Freire, você tem uma teoria radicalmente racialista que constitui a ideia do negro como um humano cujo acabamento vai ser dado da sua inter-relação com o branco. Então percebam que há uma teoria. Brancos podem escrever teorias racialistas, como não, né? E o fato de ser branco e escrever não significa que a sua teoria imediatamente vai ser uma análise racialista. Agora, é claro que eu acho que tem um outro lado da sua pergunta, né? Que é como o componente racial reverbera na clínica, né? Se os psicanalistas estão preocupados ou levam em consideração a racialidade como algo que pode sim detonar um processo traumático. Aí eu acho que não. Acho que até agora a gente está fazendo isso aqui, né? Sei lá quantos anos que o Brasil tem a psicanálise, né? Tem. Então, eu acho que isso é um problema que emerge com força, embora a gente saiba de todas as tramas envolvidas na história do movimento psicanalítico brasileiro, mas eu acho que o fato da gente estar aqui discutindo significa que muitas vezes o componente racial foi solenemente ignorado na prática clínica, né? Então, acho que branquitude e brancura, e aí eu vou. Isso aqui é muito interessante para mim, tá? Eu estarei com o Cida Bento terça-feira que vem, em Recife. Terei a honra de partilhar com ela uma mesa, né? E aí tem uma questão aqui interessante que é a branquitude e a brancura, né? Eu acho que eu esbocei um pouco dessa tensão quando eu disse que o branco, quando ele reivindica a identidade, dá merda, né? Quer dizer, quando ele reivindica a identidade, pelo menos a história mostra isso, né? Quer dizer, muitos brancos reivindicando identidade pode acreditar que tem uma bandeira esquisita no meio, né? E eles estão marchando com o braço ereto. Então, né? Isso se a gente for comparar a ideia de branquitude com a ideia de negritude do Césaire, né? O Césaire vai pensar, bom, a negritude é uma reivindicação da identidade do negro, mas fora dos pressupostos coloniais, né? A ideia de negritude é justamente dizer eu não sou seu negro, né? Portanto, você não tem o saber a respeito de mim, mas há algo do meu passado, dos meus ancestrais, que organizaram esse pensamento, e é essa a linha mestra de Achille Mbembe para pensar a crítica da razão negra, né? Se a gente pensa a branquitude na relação de negritude como uma reivindicação de identidade, aí lascou, porque a reivindicação da identidade branca, ela tem momentos decisivos na história do século XX e ao longo do processo colonial. Para o branco, é sempre muito mais jogo e mais importante continuar na sua posição de sujeito, se desidentificando de qualquer identidade e aspirando à universalidade que supostamente lhe cabe,
né? Quer dizer, não se assumir como uma identidade para o branco é melhor, né? Uma vez que ele tem o ponto de vista do sujeito universal e que, portanto, ele pode, né, assumir o seu privilégio de não ter uma identidade fixa e poder passar por todas as identidades, ser o que ele quiser, sem ter policiais ou um monte de regras dizendo para onde ele tem que ir e até onde ele pode ir, né? Então, é isso que eu acho que é a grande trama, né, entre branquitude. Então, eu leio a branquitude como essa posição de assumir a identidade que é, não é estratégico ao branco. É muito melhor assumir a sua posição de um sujeito universal, pleno de direito, que pode ir e vir, né? E eu falo disso de uma maneira talvez mais sólida, Tami, num texto chamado Branquidão e Branquitude, que está na revista Rosa. É um texto curtinho, mas ali eu acho que dá, de certa forma, a pista para entender pelo menos como eu penso a branquitude. Bom, acho que é isso.